Bom dia, graça e paz. Mais uma vez estamos juntos neste domingo pela bondade de Deus. Deus é bom e Ele tem nos dado essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Eu quero agradecer a sua presença aqui no canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e todo domingo temos um encontro aqui no canal da igreja. Um encontro para lermos, refletirmos, meditarmos sobre a Palavra de Deus, sobre o ensino da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus tem para nos dizer, para nos orientar, para nos guiar, para nos fortalecer. É importante esse tempo de reflexão, é importante esse tempo de estudarmos, de lermos, de refletirmos na Palavra de Deus, porque ela é o alimento para a nossa vida, não é mesmo? Jesus ele deixou isso claro quando ele disse que nem só de pão viverá o homem. A pessoa não é só matéria, só físico. Precisamos também do alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Precisamos da Palavra de Deus. E eu quero convidar você hoje para meditarmos sobre um texto da palavra que fala sobre esperança. Acredito que ninguém consegue viver sem esperança. Nós esperamos alguma coisa melhor, nós esperamos que algo bom aconteça. Estamos vivendo nessa pandemia na esperança de que dias melhores virão. Estamos buscando alternativas, buscando solução para essa pandemia, e uma dessa solução é a vacina. Então nós temos esperança de que a população seja vacinada e a vida volte à normalidade, ou dentro da normalidade possível, né? Portanto, somos pessoas cheias de esperança, queremos coisas melhores, almejamos coisas melhores. E existem muitas esperanças, vamos dizer assim, né? A esperança, ela é sempre baseada em algo. É importante que a vacina funcione, porque a esperança é a vacina. Colocamos a nossa esperança em algo. Isso faz parte da natureza humana, né? Como é que a gente vive, como é que se pode viver sem esperança? Portanto, o Evangelho é um Evangelho de esperança. A mensagem do Evangelho de Jesus é uma mensagem de esperança. Mas nem sempre é fácil manter a esperança viva, manter a esperança ativa. Não é mesmo? Há muita conspiração contra a esperança, há muitas situações que acontecem que tiram a esperança, ou que inibem a esperança, ou que atrasam a esperança. Portanto, a Bíblia ela considera tudo isso, mas ela fala de uma esperança também. A mensagem cristã é uma mensagem de esperança. A Bíblia diz que o homem ou a mulher pode colocar a sua esperança naquilo que falha, né? No Antigo Testamento você vai encontrar alguns textos em que as pessoas colocavam suas esperanças em deuses, em ídolos, colocavam sua esperança na riqueza, na força, na potência militar, né? A Bíblia fala de colocar esperança nos cavalos, ou seja, colocar a esperança no poderio militar, e tudo isso a Bíblia diz que frustra, porque isso não dá a esperança que nós precisamos. Nós podemos eleger alguma coisa ou alguém para nos dar esperança. Nós passamos por muitas frustrações na vida, porque colocamos uma expectativa muito grande em alguém, colocamos uma expectativa muito grande num político, num partido,
na riqueza, num relacionamento, num compromisso com alguém, na maneira como que a gente pode resolver as coisas, colocamos muita esperança em nós mesmos, mas todos nós somos fracos, somos falhos, somos frágeis, somos limitados. Então, qual é a esperança que nós temos? O cristão tem esperança e ele precisa viver baseado nas suas esperanças. Ele precisa sempre reconhecer essa esperança e alimentar essa esperança e se alegrar na esperança que Cristo nos dá. E eu queria ler com você um texto aqui de Paulo, que está na carta aos Romanos, que ele fala sobre esperança. Ele vem falando sobre esperança aqui alguns textos anteriores. Né? Ele fala, por exemplo, um exemplo de esperança foi Abraão. Abraão creu, Paulo diz, Abraão creu contra toda a esperança. Por quê? Porque Abraão tinha uma promessa de Deus. Mas Abraão estava velho, Sara também. A Bíblia diz que o corpo adormecido, né? Sara não podia mais gerar, tinha cessado o seu período fértil, Abraão também. Mas foi justamente nesse momento em que parecia que nada poderia acontecer, que Deus intervém, dizendo: Abraão, você vai gerar o filho da promessa, o Isaque. E foi assim que aconteceu. Deus cumpriu a promessa dele quando parecia que não havia mais condições da promessa se realizar. Então, quando Deus faz uma promessa, podemos esperar nessa promessa, porque é certo que ele cumprirá a promessa. Mas nós vivemos num mundo que é caído, que é um mundo manchado, marcado pelo pecado, pela desobediência, pela rebelião, pela autonomia do ser humano, que não se submete mais à vontade de Deus ou à palavra de Deus. Então, isso gera muita desesperança. Mas olha o que diz o apóstolo Paulo, Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Paulo começa falando que não só o ser humano, mas toda a criação foi afetada pelo pecado, foi afetada pela maldade. Não é? Então, a natureza, Paulo diz que geme. Né? E por que ela geme? Porque ela aguarda a libertação. Né? Aqui diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme, até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, qual é a esperança que Paulo está colocando aqui? Ele está dizendo que nós, que temos os frutos do Espírito, nós que cremos em Jesus, que recebemos o Espírito de Jesus, que o Espírito de Cristo habita em nós, nós também temos uma esperança. Nós também aguardamos. Ele diz assim: gememos interiormente. E é verdade, nós vivemos numa situação muitas vezes que nós sofremos, que nós temos adversidades, que nós gememos interiormente, que nós ansiamos, como diz Paulo, pela libertação, pela adoção. É interessante isso, né? Que Paulo está dizendo que nós ansiamos pela nossa adoção. Mas a Bíblia fala que aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus. Então, todo aquele que crê, ele é recebido como membro da família, como aquele que crê em Jesus é aquele que participa da família, como
filho adotado, por que Paulo está dizendo que nós ainda temos esperança da nossa adoção? Né? Ele está falando de adoção, mas ele está falando de redenção. Ele está falando daquele momento em que a nossa adoção será plena e completa. Todos os efeitos dessa adoção, todos os efeitos de sermos filhos de Deus se manifestará. Ainda não é manifesto tudo o que somos, tudo o que temos em Cristo. Paulo também fala de herança. Nós ainda vamos receber a herança. Já somos herdeiros, já somos filhos, já temos direito à herança, só que ainda não tomamos posse completamente da herança. Nós temos acesso a algumas coisas dessa herança, como o Espírito Santo, a presença do Espírito, a alegria do Espírito, a força do Espírito, né? O entendimento que o Espírito dá, mas nós ainda não temos tudo. Por isso Paulo diz que a natureza, ela geme, aguardando essa redenção, vamos dizer, aguardando essa redenção, essa salvação completa. E Paulo diz que nós, como filhos de Deus, também esperamos essa adoção, essa redenção completa, total. E aí ele diz no verso 24, pois nessa esperança fomos salvos. Então, qual é a esperança que nós temos? É que aqui nós teremos e temos a companhia de Jesus, a presença de Jesus conosco, a presença do Espírito Santo. Aqui, agora, nessa vida, como filhos de Deus, nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão uns com os outros, como comunidade de Cristo. Aqui, agora, nesse mundo que geme por causa do pecado, por causa do egoísmo, por causa do distanciamento de Deus, nesse mundo que geme, que a natureza também geme, nós temos essa esperança. Aqui nós provamos um pouquinho de tudo que somos em Cristo, das bênçãos que temos em Cristo. Da revelação de Cristo, da verdade de Cristo, da comunhão com Cristo, da comunhão com a família de Cristo, da comunidade. Nós já experimentamos isso, mas Paulo está dizendo que há uma esperança de que isso se completará, de que isso se realizará no futuro. Né? Esperamos isso, por quê? Porque ele fala de redenção do corpo. Né? Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Então, esperança tem a ver com espera. E somente pode esperar quem tem esperança. Então, Paulo está dizendo assim, o que se espera é aquilo que não se vê. É aquilo que não está na nossa frente ainda. Porque quem espera aquilo que está vendo? Né? É óbvio que ninguém espera o que já está ali, o que já está presente, o que já está vendo. Então a nossa esperança é que vai se concretizar a redenção. E Paulo diz a redenção do nosso corpo. Mas esperança que se vê não é esperança, né? Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então, para esperar, é preciso ter paciência. Portanto, Paulo está dizendo o seguinte, nesse mundo que geme, a natureza geme, todos gemem por causa da maldade, por causa da injustiça, por causa do pecado, por causa da transgressão à lei de Deus. Nesse mundo que geme, né, como que sentindo dores de parto. Nesse mundo que
sofre as consequências do pecado, nesse mundo é que a gente vive. Mas a gente vive aqui com esperança. Por quê? Porque nós aguardamos a redenção completa, plena, a redenção do corpo, a redenção da natureza, a restauração de todas as coisas. Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem de esperança, que Deus está fazendo tudo novo por meio de Cristo. A começar por aqueles que creem em Cristo. Nova esperança, nova alegria, nova vida, novo relacionamento com Deus, uma nova família, um novo povo, um novo céu, uma nova terra. Deus está fazendo tudo novo. E um dia, o novo se manifestará na história de forma plena, de forma completa. E quando esse novo se manifestar de forma plena e completa, então a nossa esperança se concretizará. Nós veremos aquilo que esperamos hoje. Mas enquanto isso, esperamos com paciência. Esperamos com perseverança. Esperamos sem recuar, sem desistir, sem abrir mão da fé. Por isso Paulo está dizendo que ainda, ele continua dizendo, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nesse mundo que geme, nesse mundo de fraqueza, nesse mundo de fragilidade, de imperfeições, nesse mundo de angústia, de tristeza, de pandemia, nesse mundo em que a gente vive, nós temos esperança. Esperança que a redenção vai chegar. Esperança de que a promessa vai se cumprir. E Paulo diz, e quando a gente se sente fraco, o Espírito Santo, que habita no crente, ele intercede por nós, ele ora por nós, ele clama por nós. Então você nunca está sozinho. Mesmo no seu gemido, como diz aqui o texto, com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo ora por nós. Por quê? Porque o Espírito que está em nós também geme, aguardando a redenção. Você não está só. Você não é solitário. Você tem a companhia interior do Espírito que geme junto com você, clamando por você, intercedendo por você. E aquele, diz o texto aqui, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo é um intercessor. Então, nesse mundo que geme, a Bíblia não nos ilude. A Bíblia é uma mensagem que revela a realidade das coisas. E a realidade é essa. Vivemos num mundo que geme. A natureza geme. Os filhos de Deus gemem, aguardando o quê? A redenção do corpo, a redenção da natureza, a redenção da criação, a restauração de todas as coisas. Por isso, Paulo diz, aquele que espera, espera o que não vê. Essa é a esperança. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Deus não pode prometer e não cumprir. O que Deus promete, Ele cumpre. Jesus disse aos seus discípulos que seria preso, entregue aos homens, condenado, morto e ao terceiro dia ressuscitaria. E assim aconteceu.
A esperança dos discípulos ficou frustrada. Sexta-feira foi o dia dramático. A esperança dos discípulos morreu. O sábado foi angustiante, silêncio. Nada se fez, tudo parado. Mas no domingo de manhã, a esperança da ressurreição se concretizou. Jesus estava vivo, o túmulo estava vazio. A esperança estava de volta. Eles creram e nunca mais deixaram de crer, porque aquilo que Jesus diz, Ele cumpre. E Ele disse que vai voltar e vai restaurar todas as coisas. Essa é a bendita esperança do crente. Então aqui, agora, hoje, você não está sozinho. Você caminha com essa esperança de que mesmo diante de tanta coisa ruim, a esperança permanece de que Deus vai restaurar todas as coisas. Segundo, temos a esperança de que não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo está conosco e Ele ora conosco, Ele geme, Ele intercede por nós, na nossa fragilidade, na nossa fraqueza. Ele é aquele que está conosco e nos fortalece. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus fortaleça você. Que Deus possa fortalecer a sua esperança. Que mesmo diante da desesperança, você continue crendo. Que mesmo diante de notícias que parecem frustrar a esperança, você continue crendo, pacientemente, esperando no Senhor. Foi isso que Davi disse e orou no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Pai, estamos aqui na Tua presença hoje, porque o Senhor preparou esse dia para nós. E estamos aqui, Pai, com o nosso coração cheio de esperança, estamos esperando na Tua palavra. Estamos esperando que a Tua promessa de redenção se concretize plenamente aqui na história, Pai. Portanto, Deus, pedimos que o Senhor fortaleça a nossa esperança. Fortaleça a esperança daquele que está cansado de esperar. Que continue esperando, que continue crendo, que continue confiando, porque o Senhor cumpre o que promete. Pai, nós muitas vezes não sabemos como orar, não sabemos como agir. Muitas vezes, Pai, as notícias são tão difíceis, as notícias são tão duras, que ficamos paralisados, Senhor, que ficamos abatidos. Mas não nos deixa, Pai, perder a esperança, porque as Tuas promessas se cumprem. Pai querido, assim como a natureza geme, nós gememos também, Pai. E aguardamos ansiosamente a manifestação do Teu Filho. E aguardamos ansiosamente o dia da redenção, Pai. O dia em que a nossa adoção será plenamente revelada, Pai. Deus, que o nosso coração sonhe com esse dia, que o nosso coração se inspire na esperança que temos. Que a gente não perca a alegria, mas que a gente continue alegrando-se na esperança que o Senhor tem nos dado. Senhor, eu oro para que o Senhor possa nos ajudar a seguir em frente, Pai, sempre olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa redenção, da nossa esperança.
Obrigado, Pai, por essa bendita esperança que temos. Obrigado porque em meio a tanta confusão, tanta desilusão, tanta frustração, nós podemos colocar a nossa esperança no Senhor, que nunca falhou e que não vai falhar. Te louvamos e te bendizemos, Pai, e oramos para que o Senhor esteja guardando e protegendo a nossa vida, nosso coração, guardando a nossa fé, guardando, Senhor, as nossas convicções na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Oramos assim, Pai, e pedimos que o Senhor esteja confortando, consolando, animando, fortalecendo a todos que estão ouvindo essa mensagem com a Tua bendita esperança e com o Teu Espírito Santo, Pai, que ora, que intercede e que geme por nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia hoje. Que Deus possa continuar falando com você, a palavra dele possa continuar agindo no seu coração, que você não perca a esperança, que você não se desespere, que você mantenha firme e espere com paciência que a promessa de Deus vai se cumprir. Amém? É isso aí. Se você quiser compartilhar com seus amigos, com quem você quiser essa mensagem, você pode compartilhar. Se você gostou, você pode curtir. Isso vai nos ajudar a impulsionar as mensagens que temos colocado aqui. Amém? Então, Deus te abençoe e fique na paz de Cristo Jesus. Amém.